Bom dia. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa manhã. Essa semana eu tô de férias, por isso que eu tô começando mais tarde, tá? Semana que vem a gente volta ao normal das 7 horas da manhã. Essa semana a gente segue aí com o nosso Evangelho de Marcos. Hoje a gente vai encerrar as notas explicativas do capítulo 9, vamos fazer todo ele, então provavelmente a gente vai demorar um pouquinho hoje, tá? Porque tem bastante coisa, e aí a gente tá tentando fazer a leitura, né, bastante. Pessoal que acompanha lá no Instagram, infelizmente lá só dá 20 minutos, então quando passa eu nem coloco lá, mas o pessoal vai acompanhando aí pelo YouTube, que a gente consegue colocar sempre 100% lá, tá bom? É interessante, assim, porque esse Evangelho de Marcos, né, com essa semente de Marcos que a gente está fazendo, tá nos dando uma ideia muito bonita. E aí depois a gente vai aí, né, passar para vocês o que eu tô fazendo em relação a essa semente, né? Então vai dar aí uma boa, um bom conteúdo, na verdade, para a gente depois elaborar e trabalhar em cima, e aí sempre seguir, né, nessa confiança. Durante toda a minha vida, né, eu tenho 52 anos, acho que desde quando eu tinha uns 10 anos de idade, eu sempre quis fazer a leitura da Bíblia, sabe? Porque eu sempre achei um livro muito sagrado e eu acho que as pessoas, elas nunca conseguiram ler inteira a Bíblia, né? A gente estuda ela, mas não uma leitura constante, analítica. Então, acho que esse estudo para mim está sendo muito grandioso. Não sei para vocês aí, mas para mim está sendo muito bonito, porque eu acho que agora eu estou preparada para fazer essa leitura, porque é Deus que está direcionando, sabe? Cada evangelho que eu vejo é uma forma de Deus trabalhar. Ele vai trabalhando dentro do seu objetivo, que nós não sabemos, mas nós confiamos qual é o objetivo de Deus para com a nossa vida e para com esse estudo, né, em relação a todas as pessoas que estão fazendo parte dele. Vamos começar nossa manhã e a nossa leitura. Oremos. Senhor Deus, gratidão por o Senhor estar conosco nesse caminho. Que assim possamos direcionar para vossos estudos a nossa consciência, que possamos entender, compreender e seguir vossos ensinamentos a cada dia, aplicando isso no nosso dia a dia, trazendo assim confiança, fé, sabedoria para direcionar a nossa vida de acordo com o vosso propósito. Nos direcione nessa leitura e nos auxilie. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amores? Vamos lá, então. 9:1. Dos que aqui se encontram, existe alguns que não passarão pela morte. Provavelmente aponta para os 3 discípulos que acompanharam Jesus até o Monte da Transfiguração, até que vejam a chegada com o poder do reino de Deus. Se refere a uma antecipação desse acontecimento futuro na transfiguração. Veja 2 Pedro 1:16-18, que prefigura a glória irresistível de Cristo em seu retorno. Daniel 7:13-27, Mateus 16:28, Marcos 8:38, 13:26-27. Para as várias interpretações da declaração de Jesus, veja a nota Mateus 16:28. Deixar de lado
o egocêntrico governo de si mesmo, Marcos 8,34, leva a vislumbre da glória futura, 9:1-8, da mesma forma que a morte, 8,31, e a glória, 8,38, do Messias deve ser consideradas conjuntamente, 9:2-29. Transfiguração e cura. A transfiguração de Jesus proporciona um vislumbre de sua natureza divina. Ela é seguida pela contínua batalha contra o mal, quando Jesus cura um jovem possuído por um espírito impuro. 9:2. Alto Monte. Provavelmente o Monte Hermon. Veja nota Mateus 17:1. 8:3. A transfiguração oferece um vislumbre da glória resplandecente e divina de Jesus. Hebreus 1:3. Veja também nota Lucas 9:29, que é o Filho de Deus e juiz de todos sobre o branco como brilho celeste. Daniel 7:9, Lucas 24:4 e Atos 1:10, Apocalipse 1:14, 20:11. 9:4. Jesus é maior que Moisés, que representa a lei. Veja Êxodo 24:1-9. E maior que Elias, que representa os profetas. Veja 1 Reis 19:8. Desta forma, Jesus cumpre tanto a lei quanto os profetas. Compare Mateus 15:7. Ao passo que o esplendor de Moisés reflete a glória de Deus. Êxodo 34, 33, 35. Jesus irradia luz de dentro. Moisés e Elias não são reencarnações, e sim vêm por estarem na presença de Deus. Lucas acrescenta o detalhe de que eles debatiam sobre a iminente partida de Jesus. Lucas 9:31. 9:5. Mais uma vez, Pedro e seus companheiros não compreendem a grandiosidade do Messias. Compare 4:40, 6:52, 7:18, 8:17-21, 32:33, 9:32, 14:26-42. Pedro vê Jesus meramente como alguém semelhante a Moisés e Elias e pretende construir tendas como habitações terrenas para seus celestiais. Para eles, talvez por desejar prolongar a experiência. Pedro não sabe o que está dizendo, pois está falando com medo. 9:6. 9:7. A voz vinda da nuvem ecoa. Êxodo 24, 15-16. Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. É proferida para benefício. Marcos 9, 2, 4, 7, 12, 13. Dos 3 discípulos. 4:34, 6:31-44, 9:28, 13:3, 2 Pedro 1:16-18. Jesus, com todas as suas afirmações e endossado pelo Pai. Veja Salmos 2:7, Isaías 42:1, Marcos 1:11. Escutem o que ele diz, ecoa Deuteronômios 18, 15-18, em que Moisés demonstra ser um líder profeta. Quem não ouve o Messias de Deus, rejeita a Deus, que o enviou. Os 3 discípulos veem a glória de Jesus, veem sua grandeza sobre Moisés e Elias e ouvem a autenticação divina de Jesus como Filho eterno. 9:9. Não divulgassem. Compare nota 7:36. Jesus ordena silêncio a fim de evitar um movimento popular que faria dele
um combatente político em favor da liberdade, João 6,15, e obstruiria seu caminho de sofrimento e morte para salvar seu povo, 9:10. Os discípulos não entendem o que ressuscitar dentre os mortos significa, pois esperam apenas a ressurreição de toda a humanidade no fim desta era, após a vinda de Elias. Veja versos 12. Veja Daniel 12:2. 9:12. João Batista restaurou todas as coisas, preparando o caminho. Malaquias 3:1. Para a vinda do restaurador final. Lucas 17, Atos 3:21. Sobre João Batista como sendo Elias. Veja também notas a Malaquias 4:4-6, Mateus 11:14. Tanto João Batista quanto Jesus experimentaram sofrimento e desprezo no processo de restauração. Compare Isaías 53:13. De acordo com Jesus, os textos de Isaías 53, 1-12, Malaquias 4:4-6 têm de ser estendidos conjuntamente. 9:13, referindo-se a João Batista, Jesus declara que Elias já veio. Ambos foram pregadores de arrependimento e João viera no espírito e no poder de Elias. Compare Lucas 1:17. Jesus desta forma contradiz a expectativa popular, Marcos 9:11, que esperava pelo retorno literal de Elias. 9:18. Tanto os escribas, versos 14, quanto o pai do jovem possuído esperaram encontrar Jesus e transferem essa expectativa. Deixa eu só pegar aqui, meus amores, que parou aqui nesse celular. Espera só um minutinho, que quando não é um celular é outro, né? Só um minutinho, deixa eu só pôr aqui pra... Aí. É onde eu parei? Tanto os escribas, versos 14, quanto o pai do jovem possuído esperavam encontrar Jesus e transferem essa expectativa para os discípulos que estão aprendendo a apresentar Jesus. Veja 6, 7-13. O espírito maligno, 9:17, procura matar o menino, versos 20 e 22, e clama, versos 26, devido à sua falta de oração. Os discípulos não puderam curá-lo. Compare versos 28 e 29. 9:19. O problema fundamental das pessoas, dos oponentes, dos espiritualmente oprimidos e até mesmo dos discípulos é a incredulidade, geração incrédula. Compare 6:6, 9:23. A pesarosa expressão de Jesus ecoa dos profetas, por exemplo, Deuteronômio 32, 5-20, Isaías 6:11, Jeremias 5, 21, 22 e também Marcos 8, 12. 9:22b a 24. O Pai tão somente busca ajuda nos poderes miraculosos de Jesus. Se o Senhor pode, Jesus corrige a declaração do Pai, chamando-o a colocar sua confiança em Deus. Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. O Pai imediatamente confessa que tem um pouco de fé, mas também reconhece sua fraqueza espiritual e apela para que Jesus crie nele um coração que creia com mais firmeza. 9:28 a 29. Por que nós não podemos expulsá-lo, além de carecerem de entendimento? 8:17 a 18:21 e 9:5. Os discípulos também carecem da capacidade de executar plenamente
a comissão que Jesus lhe confiara. Compare 6, 7, 13, 9 e 18. Seu fracasso é uma ocasião para um incentivo a mais oração. 4, 10, 7, 17, 10, 10. Indicando que mais tempo e esforço em oração e, portanto, em comunhão mais íntima com Deus são elementos que levam a crescer na fé. Aqui até um comentário que eu gostaria de fazer em relação a essa leitura aqui, que às vezes a gente acha que basta só um simples orar, né? Muitas vezes tem coisas que são muito difíceis de ser resolvidos, tem coisas que são muito fortes e que está envolvido realmente por coisas bem densas. Então, por mais que a gente ore, a gente precisa continuar permanentemente firme naquela oração, porque tem coisas que demoram tempo para ser resolvido, né? Então aqui não é que os discípulos eles não tinham capacidade, mas talvez eles achavam que era só fazer, né, uma oração básica ou de repente somente fazer, né, expulsar ali como eles vinham fazendo, que seria assim feito. Mas aqui Jesus fala, né, que ali estaria precisando, né, de mais força, de mais oração. Então precisa ser constante. 9, 30, 50. Instrução sobre o discipulado, colocar os outros em primeiro lugar. A segunda predição da morte e ressurreição de Jesus é seguida pela segunda instrução no discipulado, que enfoca a confiança pueril e uma atitude de serviço que coloca os outros em primeiro lugar. Eu tô lendo aqui na minha sala e tá tão escuro aqui, mas vamos lá. 9, 30, 31. Não queria que ninguém o soubesse. Jesus busca privacidade a fim de continuar a ensinar os seus discípulos sobre seu sofrimento iminente em Jerusalém. Embora ainda não entendam, os discípulos se lembrarão posteriormente do jogo de palavras. Filho do homem, mãos dos homens. Veja 14:41, 2 Salmo 24:14. De acordo com o plano de Deus, Pai, Jesus seria intencionalmente entregue nas mãos de líderes judeus, Marcos 8:31, e gentios. O paradoxo é profundo. A intenção assassina dos oponentes de Jesus tem êxito porque Deus Pai o entrega para realizar a planejada expiação por intermédio da sua morte. 10:45, Isaías 53:6, 11:12, Atos 2:23, 4:27 a 28, 9:32. Os discípulos não compreendem a necessidade da morte do Messias. Eles ainda esperam um libertador político, nem a ideia da ressurreição de um indivíduo. Eles esperam a ressurreição da humanidade no juízo final. Compare Daniel 12:2. Veja notas Marcos 9:9 e 9:10. No entanto, eles compreendem o ensino de Jesus o bastante para não quererem saber mais, pois tinham medo de perguntar. Talvez eles lembrem que a tentativa anterior de Pedro de expressar desaprovação às predições do sofrimento de Jesus levaria a uma dura repreensão. 8:33. 9:33. Em casa, veja a nota 2:1. Como frequentemente acontece, Jesus instrui os discípulos na privacidade do lar. Veja a nota 4:10 a 34, 7:17, 9:28, 10:10.
A pergunta de Jesus sobre o que vocês estavam discutindo no caminho não mostra sua ignorância, e sim desencadeia a próxima lição sobre o discipulado. 9:33 a 37, 8:27 a 29, 31, 34 e 38. Eles aguardam em silêncio, 9:34, porque estavam envergonhados. 9:34. Quem era o maior, juntamente com sua expectativa messiânica de um libertador político? Os discípulos sonham com status, poder e honra na linha da revolta dos Macabeus, 166, 160 a.C. e compare 8:34 a 38. 9:35. Assentado-se. Mestre frequentemente se assentava para ensinar, da mesma forma que o Messias de Deus lidera pelo sofrimento. Cada discípulo deve liderar, ser o primeiro, tornando-se um servo de todos. O sofrimento de Jesus não só marca o início do governo messiânico de Deus, como também caracteriza os padrões de conduta, tais como humildade, fé e amor, requeridos no reino. Filipe 2, 1 a 11. 9:36 a 37. Tomando-os nos braços. Jesus está ensinando a atitude anterior de não negociar nem mesmo uma humilde criança, por vezes marginalizada nas sociedades antigas, e sim de receber e, consequentemente, cuidar de tal pequenino em nome de Cristo, em contraste com a busca dos discípulos por status, versos 34, Jesus lhe mostra que devem de bom grado assumir tarefas humildes e muitas vezes despercebidas e cuidar daqueles que têm pouco status no mundo. Quem assim o faz, diz Jesus, recebe a mim, e ao fazê-lo também recebe o Pai, aquele que me enviou. Não é a mim que recebe, deve ser entendido como uma expressão idiomática que significa não recebe somente a mim. Veja a nota Lucas 48. Cuidar humildemente de pessoas de condição inferior em obediência a Cristo, em meu nome, será recompensado com rica comunhão pessoal, tanto com o Filho quanto com o Pai. Veja a nota Mateus 25:40. 9:40. Quem não é contra nós é a favor de nós. Paulo estabelece em um argumento semelhante em Filipe 1:17 e 18. Os discípulos devem se concentrar em sua tarefa e deixar o resto com Deus, não sendo rápidos em criticar outros que seguem a Cristo, mas que não pertencem ao seu grupo. Tal aceitação generosa, entretanto, não se aplica àqueles que não seguem de modo algum a Cristo. Veja Mateus 12:30. 9:41. De modo nenhum perderá sua recompensa. Deus percebe a maior das ações, a boa ação de dar água àqueles que pregam o Evangelho será recompensada pelo próprio Deus. 9:42. Jesus enfatizou que receber pessoas humildes em nome de Cristo significa receber a Ele. Verso 37. Agora ele adverte contra fazer tropeçar um desses pequeninos, isto é, levá-los à descrença ou à transfiguração das leis morais de Deus. Quem assim o faz receberá severa punição de Deus, julgado no mar. Esta advertência se aplica a todo aquele que procura destruir a fé de uma criança ou de um cristão recém-convertido. 9:43 a 48. Jesus usa hiperbole, exagero intencional, para mostrar a gravidade do pecado, tropeçar, e o fato de que nada, nem mesmo coisas de grande importância para os seres humanos, tais como mão, pé ou olhos, podem ser mais importantes do que Deus. Mão, pé e olhos servem provavelmente como metonimias
quando um elemento representa algo relacionado a si, para os pecados que podem ser cometidos com estas partes do corpo. Por exemplo, a mão pode representar roubo ou assassinato cometido pela mão. O pé pode representar a locomoção de algum lugar para empreender um ato pecaminoso. Os olhos podem representar cobiça, luxúria ou adultério, como em Mateus 5, 27 a 30. Naturalmente, Jesus não quer dizer que as pessoas devem literalmente cortar fora essas partes do corpo, pois a remoção literal delas não pode remover a raiz do pecado no coração. Veja Marcos 7, 20 a 23, 9 e 45. As palavras de Jesus servem como uma sensata advertência sobre a gravidade do pecado que pode levar ao inferno, onde o fogo que nunca se apaga. Deixa eu só desligar aqui, senão vai ficar. Onde o fogo que nunca se apaga. Marcos 8, 35, 37, 9, 47, 48. 9 e 49. Porque cada um será salgado com fogo. É uma afirmação intrigante que ocorre somente em Marcos, e muitas interpretações têm sido propostas dentro do contexto de Levítico 2:13. Em todas as suas ofertas você aplicará sal. Veja também Ezequiel 43:44. Alguns pensam que Jesus quer dizer que os próprios crentes em si são agora aquilo que é oferecido a Deus, Romanos 12:1, e que o sal que está neles é o fogo purificador de Deus, Espírito Santo. As propriedades depurativas e purificadoras do sal dão suporte a esta ideia, mas seguramente esta é uma forma obscura de se referir ao Espírito Santo, e a relação com o contexto maior de Marcos 9, 43 a 48 não fica clara. Uma segunda interpretação também vê os crentes com um sacrifício para Deus, nesse mesmo contexto do Antigo Testamento, mas entende que o sal representa a purificação pelo fogo do sofrimento e das dificuldades, o que está relacionado com o alto custo do discipulado, implícito na determinação de abrir mão até mesmo de uma parte do corpo, mão, pé ou olhos, versos 43 e 48. Em outras palavras, esteja disposto a renunciar a tudo, versos 43 e 48, e também a sofrer por causa de Cristo, pois algo custoso e doloroso sobrevirá à vinda de cada um, versos 49. Contudo, o sal e o fogo também tornam o sacrifício agradável a Deus e têm um efeito purificador sobre o crente. É da mesma forma que o sal não destrói, antes conserva o alimento, assim o sofrimento não destruirá o crente. Outras pesam que cada um significa tanto crentes quanto descrentes, e que, consequentemente, este versículo ensina que os descrentes experimentarão o terrível fogo do juízo de Deus, versos 47 e 48, ao passo que os crentes, embora não experimente o inferno, ainda experimentarão nesta vida o fogo depurativo e purificador de Deus, que vem através das dificuldades do sofrimento. As interpretações 2 e 3 são semelhantes, sendo que possivelmente a 2 é a melhor. 9:50. Se tornar insípido. Veja a nota Lucas 14:34. A última viagem de Jesus a Jerusalém. Embora João mencione várias viagens de Jesus a Jerusalém durante seu ministério, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas relatam apenas uma ocorrida quando Jesus se preparou para a sua entrada triunfal, subsequente morte e ressurreição. Começando em Cafarnaum, Jesus, ao que parece, se desviou da rota mais curta, quando os samaritanos recusaram-se a acolher-lhe,
passagem, Lucas 9, 51 e 56. Consequentemente, ele pode ter atravessado o Jordão e viajado através da Pérea. Jesus então passou por Jericó e prosseguiu para Jerusalém. E aí aqui tem um mapinha que depois vocês podem, né, estar consultando. Eu sei que ficou bem longo, né? Foram 30 minutos aí de leitura, mas como a gente está fazendo nesse Evangelho de Marcos, a gente quer fazer a leitura, a nossa intenção e o objetivo foi fazer a leitura da Bíblia inteira, né? Eu sei que a gente traz aí para vocês, quando fazemos a leitura dos capítulos e versículos, analogias, né? Desafios, reflexões, mas nas notas explicativas é só para a gente poder realmente ler. Lembrando que cada, né, versão tem as suas notas explicativas, então dentro dessa nossa versão aqui a gente segue, né, com as notas explicativas desse autor. Uma coisa que a gente precisa lembrar, meus amores, eu falo isso por mim, tá? Deus não castiga ninguém, tá? Tudo que a gente recebe de provação, de dificuldade, de situações, são escolhas, muitas das vezes. Tudo que se planta, em Mateus a gente viu muito isso, né? Que tudo que se planta e se cultiva, se colhe. Então, muitas vezes, é os próprios plantios errados, né? Então, assim, a gente planta às vezes diariamente. Por exemplo, se você come à noite coisas que não são saudáveis e não são boas, e de manhã você acorda muito ruim, significa você está colhendo o que você plantou ontem à noite, né? Por quê? Porque você comeu coisas que não são digeridas durante a sua noite. Então, às vezes você começa um ano ruim e no final do ano você começa a colher coisas ruins e você fala, mas por que eu estou colhendo isso, né? Por mais que você tenha melhorado nas suas atitudes, mas o reflexo das atitudes que foram ruins é uma colheita. Então, Deus ele não faz uma imposição, ele não joga castigo para ninguém, tá? Ele só permite você colher os seus frutos. Então, se você colheu coisas ruins, porque você cultivou isso e porque você plantou isso. Então, todos nós estamos passando pelo processo chamado depuração. Às vezes, a gente tem algumas situações que acontecem com a gente na infância, traumática e tudo mais. Ok, mas a gente tem oportunidades de liberar isso, a gente tem oportunidades que isso seja dissipado da nossa consciência, a gente tem oportunidades que isso seja limpo de nós, a gente só precisa permitir que isso seja feito. E aí isso vai ser limpo, vai ser purificado. Então, às vezes, por mais difícil que tenha, né, sido a nossa vida, por mais difícil que esteja a nossa vida,